Olá, muito bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo explicativo sobre os arquétipos da jornada. Hoje eu vou falar com as mamães sobre os seus filhos na fase de crescimento. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu estava num ambiente onde tinham várias pessoas e tinha uma mamãe com o seu filhinho de 8 meses no colo. E a mamãe ficava o tempo todo chamando atenção, com o filho, falando assim: para com isso, senão eu vou te bater. E ela repetia várias vezes essa mesma frase, falando para a criança parar aquilo que a criança estava fazendo. Então, uma criança de 8 meses, realmente, ela não entende ainda o que ela pode e o que não pode. Então, se a mamãe não tiver muito amor e mostrar através dos seus próprios exemplos, a criança vai, de repente, se traumatizar, quando a mãe... Então, aí uma pessoa se aproximou e disse assim: que idade que ele tem? Ela disse 8 meses. Aí a pessoa se assustou, disse: nossa, mas ele é muito grandão para 8 meses. Ela falou: grandão não, ele é imenso, ele é gigante. E ainda colocou o menininho em pé assim, E realmente o menino era bem grandinho para 8 meses. Então essa mãe estava assim super... fazendo aqueles movimentos com o filho e dando muita ênfase que ele era muito grandão e ele era inquieto, não parava. E ela falava toda hora para ele: para que eu vou te bater. Então veja, a depender das características da criança, e toda criança, lembrando bem, toda criança quando nasce ela já traz essas características dentro dela, ou seja, a formação da característica da pessoa já está praticamente pronta quando ela nasce, ou seja, quando ela recebe o nome dado pelo pai e a mãe, Então, e a data de nascimento, ali já tem uma energia e a criança já tem um mapa da jornada dela, tá certo? Então, se a mãe conhece essa criança, sabe, de repente que ela tem características, às vezes é muito inteligente, às vezes tem muita sabedoria, às vezes tem uma sensibilidade emocional, às vezes tem uma sensibilidade no corpinho, às vezes tem vários tipos de sensibilidade. Tem crianças que tem, outras têm outros tipos de sensibilidade, Outros tipos de característica. Então é interessante a mãe e o pai saber quem é essa criança. E as mães que têm vários filhos conseguem ver como é diferente. Nenhuma pessoa é igual a outra, Então não tem como você tratar seus filhos todos iguais também. Você vai perceber que tem diferença de característica, Essa criança, ela já vem com essas características dela e ela vai moldando a personalidade também, observando o pai, a mãe, aquele ambiente onde ela convive, onde os pais levam ela, como que ela é tratada pelo pai e pela mãe. Então tudo isso vai reforçando um caráter, a personalidade, vai moldando algumas características que ela vem justamente trabalhar, mas o que ela vem trabalhar durante essa vida já está escrito lá. E inclusive observando todos esses mapas dessas pessoas que eu atendi, e às vezes dentro da terapia os meus clientes eles fazem regressão espontânea. Então é muito interessante quando a gente observa, essas características. E às vezes o que acontece nessa vida tem a ver com o que aconteceu em outras vidas. A pessoa traz a memória, E a mesma coisa acontece quando é criança e passa por um certo tipo de trauma, na vida adulta vem à tona esse trauma e a pessoa às vezes não sabe lidar com isso. E quando esse trauma vem, a mãe que gerou esse trauma também sofre junto com aquele adulto que era uma criança quando foi traumatizada. E às vezes a gente não sabe, não entende isso. Isso aconteceu comigo, Eu fiz algo com a minha filha que eu jamais imaginava que eu estava fazendo alguma coisa tão terrível para ela que, sei lá, não sei nem o que falar. Para te explicar o quanto é complexo essa questão se a gente não conhecer o nosso filho e não tiver o mínimo de autoconhecimento para a gente poder entender como que funciona esse processo. Então a gente gera dor não só no nosso filho, mas gera dor em nós também, porque eu traumatizei a minha filha sem saber, e quando eu vi na vida adulta ela repetindo um padrão que eu gerei nela e que eu vi também ela repetindo os mesmos padrões que eu tinha inconsciência desses padrões, eu chorei muito, eu sofri muito e senti muita culpa. Então, se você puder, como mãe, ter uma certa consciência de quem é o seu filho, mas também quem é você,
como que você pode lidar melhor com seu filho, eu acredito que você vai ter muitas alegrias no futuro, muito mais do que tristeza. Porque se você não se conhecer e tratar o seu filho de uma forma que pode ser conflituosa para ele, traumática, você também vai sofrer no futuro. Entende como que é? E então, veja bem, esse caso, eu tava lá com a mamãe e chegou um momento que eu senti que a criança tava balbuciando, tentando já experimentar, a voz, e a mãe falava pro menininho assim. Então, eu realmente chegou um momento que eu falei, olha, mamãe, todas as coisas que você quiser que o seu filho aprenda, você repete várias vezes. Mas muito mais importante do que você simplesmente repetir falando para ele não fazer, ou seja, negando uma ação, é você mostrar através do seu exemplo como é que se faz, né? Então, se a mamãe for calma, se a mamãe for amorosa, esse filho vai aprender por um simples olhar, por um simples gesto, um simples pensamento da mãe, a criança já vai captar. Então não tem necessidade desse alarde todo e ficar, no caso, a mãe estava sendo uma mãe castradora. Ela estava castrando o seu filho o tempo todo, reprimindo ele e também ameaçando. Para com isso, ou seja, para de se expressar, porque senão eu vou te bater. Ou seja, impondo também o poder dela em cima da criança. Então veja que, olha a complexidade. Quando você faz esse olhar mais minucioso sobre uma situação, você vai perceber que se você não tomar cuidado e não souber usar as palavras corretas, uma linguagem correta e amorosa com seu filho, você está gerando dor para você mesmo, né? Para o seu filho e automaticamente para você no seu futuro. Então, muitas vezes a gente não entende quando o nosso filho tem alguns problemas no futuro e às vezes a gente quer que ele seja tão daquele jeito que a gente quer e, na verdade, ninguém é igual, né? Toda criança já tem suas características, precisa de amor por parte do pai e da mãe para que ele consiga desenvolver essas características que ele já trouxe para desenvolver. Então, são características que ele já traz, mas para desenvolver, tá certo? E a mãe, ela precisa o quê? Apoiar. É muito melhor que a mãe apoie a criança. Mas como que você vai apoiar seu filho, ou principalmente quem tem mais de um filho, saber qual que é a diferença entre um filho e outro? Como que seu filho se comporta? Você já parou para observar o seu filho, né? Como que ele se comporta? O que será que ele veio realizar? Então, o mapa arquetípico da jornada serve para isso também. E quanto mais cedo você tiver consciência disso, você vai auxiliar o seu filho naquilo que ele de verdade vem fazer. E como que eu vou saber disso? Através do nome do seu filho, através da data de nascimento dele, saber fazer essa leitura dos padrões formadores da personalidade humana. Isso já está dentro dele, nas características profundas, no nível do inconsciente dele, tá certo? Então, isso é um estudo, eu sou formada nisso, eu tenho muita experiência, né, com os meus atendimentos, então eu posso dar essa assessoria porque eu tenho esse conhecimento. Tudo aquilo que você quer que seu filho aprenda, não só repita várias vezes, mas também faça. Faça isso, mas de forma amorosa, que seu filho vai captar a mensagem. Muito mais do que você falar, e às vezes a criança fica, ai, né? A criancinha tava assim, já gritando, tava se expressando, tipo, ai, que mamãe chata que eu não posso me expressar, né? Então aí eu peguei, acho que eu pensei assim, falei, acho que essa criança tá pedindo uma ajuda. E aí eu falei, mamãe, cuidado, porque senão se você não soubesse, vai reprimir seu filho. Vai tirar a espontaneidade, o original dele. E então é isso, tá bom? Então esse foi meu recadinho de hoje para você, mamãe. Você gostou desse tipo de assunto? Pode deixar aqui nos comentários. E eu quero te fazer um convite especial. Eu tenho a sala VIP dos arquétipos, que é um grupo lá no WhatsApp que você pode entrar e fazer perguntas diretamente para mim. E estudar os arquétipos, não só os seus, como do seu companheiro, estudar os arquétipos do seu filhinho, dos seus filhos, para quem tem mais de um, e aí você vai entender muito melhor eles e saber como lidar com cada um, tá bom? Um super beijo e até a próxima!